E aí, beleza? Bora para mais um Papo de Scooter. Hoje trazendo mais um apaixonado pelo segmento de scooter e a gente vai conversar bastante, um pouquinho sobre a experiência e como é que a scooter está fazendo parte da vida dele. Boa tarde, meu brother Geofredo Lobo Boa, Júnior. E aí, como é que tá por aí? boa tarde, meu irmão. É sempre um prazer conversar com vocês e compartilhar com todos os seguidores do mundo da scooter as nossas experiências, né? Estou aqui à sua disposição. Eu vejo que você viaja muito aí com o seu scooter, mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas eu queria já começar, como eu sempre gosto, assim, para que a gente possa entender como foi que você começou no segmento da scooter e qual foi a tua primeira scooter? Bom, a minha primeira scooter foi uma Suzuki AH50 e no ano de 1996. Eu ia passando na frente da concessionária Suzuki e tinha lá uma placa, vende-se scooter, né, por tantas prestações sem juros. Aí eu encostei, perguntei pro cara, você aceita. Naquela época a gente comprava com cheque, né? Você aceita Isso. cheque? O cara fez a consulta lá, não, aceito. Aí eu, não, pois então pronto, eu quero uma. Aí comprei. E aí ele me mostrou dois exemplares, tinha um cinza e um vinho. Cara, aquela coisa assim foi tão empolgante, entendeu? Que eu comprei e fui embora para casa. Quando eu cheguei em casa, eu fui explicar pro pessoal. Falei, comprei uma scooter. Que cor? Falei, nem sei, tinha duas, era uma vinho e uma cinza. Uma das duas vai chegar aqui. Ficou deles revisarem, fazer revisão de entrega e amanhã eu vou buscar. Aí no dia seguinte eu fui buscar e era uma cinza. Show de bola. Mas tu já tinha moto antes? Já tive. A primeira moto que eu Certo. tive na vida foi uma Honda Turuna no ano de 91, que depois eu vim trocá-la por uma Yamaha RD, aquela RDZ 125, né? Sim. Aí, nessa época, eu morava ainda no estado do Maranhão, tive que fazer a minha mudança para São Paulo e me desfiz da moto. Lá em São Paulo eu tinha um automóvel. Quando eu voltei para o Tocantins, que foi no ano de 96, eu comprei porque o trânsito era ameno, era melhor de deslocamento lá na cidade, que era a cidade de Gurupi. Eu comprei essa scooter para poder ir para o trabalho, para a faculdade e levar o meu filho mais velho na época, que era ainda uma criancinha pequena, para a escola. Então foi assim uma beleza, foi uma verdadeira mão na roda. É uma coisa que é interessante, né? Quando eu converso bastante com o pessoal que está sempre no segmento de scooter, a grande maioria começou exatamente por uma necessidade. E a scooter ela entrou ali por conta exatamente para suprir essa demanda que os caras disseram, não, eu preciso dessa motinha aqui para me locomover. Só que o que acontece é que depois ela entra tão forte na vida da pessoa que ela ali vira o veículo principal, né? Isso é muito interessante, essa mudança de percepção. Você acredita que ela vai ser utilizada pouco ali, somente para aqueles trajetos pontuais, mas pelo contrário, ela vira o veículo principal. Com certeza. O que acontece é o seguinte: a scooter, num primeiro momento, a pessoa subestima porque acha que ela é pequenininha, bem compacta, com baixa cilindrada, que ela não vai atender aquilo que você busca. Quando você começa a usar o equipamento e descobre que ela tem uma excelente ciclística, que ela tem uma ergonomia excepcional, que vem com uma tecnologia embarcada assim superior. Por quê? Porque no Brasil a gente agora está tendo essa situação de usar uma scooter como realmente tem que ser usada. E não para você ir ali comprar um pão na padaria e etc. Coisa que o europeu já faz há muito tempo, entendeu? Se você olhar direitinho, na Europa, a scooter ela se sobrepõe com relação às demais. Hoje nós já começamos a fazer isso no Brasil. Então, quem não conhece fica meio ressabiado. Quem conhece sabe que realmente é um equipamento de excelente qualidade, que vai atender, que vai te levar e que você vai sem medo, absolutamente sem nenhum medo de ir e vir sem problema nenhum. E foi isso que aconteceu. Então, uma excelente ciclística, conforto, econômica, entendeu? Baixa manutenção, não dá defeito. Se você fizer as revisões periódicas na época certinha, não tem nada a ser reclamado.
eu te digo com toda honestidade. Já tive outras motos, já tive trail, tenho hoje uma Custom de cilindrada média, mas quando a gente define, né, existe aquele que é o speedeiro, existe o cara que gosta da Big Trail, existe o cidadão que gosta da Custom, eu me qualifico como escuteiro. É legal você falar isso sobre esse aumento dessa demanda. Eu vou dar um exemplo que quando eu comecei, olha que não faz muito tempo, 2016, foi exatamente quando eu abri o canal, eu cumprimentava outros quando eu via na rua. Quando passava alguém de PCX, a gente sempre dava com a mão. Hoje não dá pra fazer isso, porque senão você vai estar com a mão o tempo todo falando com todo mundo. Porque o volume é assim, é absurdo que a gente tá vendo de scooter hoje de todas as marcas, né? A PCX é o concurso, né? Não há o que se discutir. É a melhor e a mais vendida scooter hoje no Brasil. E no ranking entre 1 e 20, ela sempre vai estar ali entre 5, 6, entendeu? E sendo a primeira scooter comercializada. Não tem o que também se discutir. Você tem bagageiro para carregar pequenos volumes, você tem freio ABS, você tem, enfim, silêncio. Por exemplo, eu tinha uma ADV, cansei de chegar no semáforo, parar e alguém encostar do lado e ficar naquela curiosidade, daqui a pouco o cara perguntava, é elétrica? Aí eu falava, não, olha o tamanho do escapamento que tá aí atrás. Aí o cara, nossa, a gente nem escuta o barulho dessa moto funcionando. Falei, pois é, realmente é silenciosa, para quem conhece, não há o que se discutir, eu sempre digo isso. Sem falar no seguinte, eu tenho um colega aqui que tem uma Suzuki Burgman 600. Cara, aquilo é um avião. Aquilo é uma verdadeira nave. É um avião. Não, entendeu? É excepcional. Scooter é um produto excepcional. Show de bola. E aí, vamos lá, você teve a scooterzinha e começou a utilizar ali para as suas rotinas, e como é que foi aí? Aí você foi adquirindo outras, continuou com ela por muito tempo, como é que foi esse trajeto? Não, a H50 eu passei pouco tempo com ela porque veio o segundo filho. Aí como não dava para carregar os dois, e aí foi Dois na moto. Justamente no advento da mudança do novo Código de Trânsito, que foi ali início do ano 2000 e tal, foi necessário eu me desfazer dela, comprar um automóvel novamente, e aí comecei andando de carro, né? Aí as crianças foram crescendo, as coisas foram acontecendo, o casamento se dissolveu, aí cada um foi para um lado, aí eu adquiri novamente outra motocicleta, né? Por quê? Porque facilidade no trânsito, eu faço uso da motocicleta de maneira racional, então eu não ultrapasso em ponto errado, raramente eu ando no corredor, entendeu? Não uso som para poder. Eu faço tudo do jeito que está lá no regulamento. Então, dessa maneira aí, eu, graças a Deus, nunca tive nenhum acidente e nenhum incidente até hoje. E por isso, maravilha. Se você disser assim, ó, cara, é de carro na sombra e no ar-condicionado, e é na moto, na chuva, com algumas intempéries, e você vai ter que escolher agora, eu vou dizer para você, Rafael, eu vou na chuva, eu vou na moto. É isso. Entendeu? E é isso que eu já te perguntando, mas nesse períodozinho que tu ficou de carro, sentiu a diferença dele não ter moto ali naquele momento? Com certeza, mas isso aí é com certeza, em todos os sentidos, né? Economia, deslocamento mais rápido, tudo isso conta. E quando você parte para scooter, tem outras vantagens. Por exemplo, eu tinha uma moto que, se tivesse chovendo e a chuva parasse e eu tivesse que sair em seguida, antes de chegar na primeira esquina eu já estava com a perna molhada. Na scooter não acontece isso, né? Você chega lá seco. E quando tem essas que tem a bolha, melhor ainda. Então, é isso que eu gosto sempre de passar aqui no canal, exatamente essa sua, como você falou, a pilotagem consciente, sempre visando exatamente a segurança e mostrando a praticidade de um veículo como esse. É interessante que a gente hoje, vendo muita gente utilizando e tendo essa consciência, uma das coisas que eu gosto sempre de falar é, quando você vê alguém de scooter, você vê que a grande maioria utiliza jaqueta,
utiliza a luva, que dificilmente você vê o pessoal utilizando em uma moto convencional. É raro você ver alguém numa moto convencional utilizando uma jaqueta. E eu estava conversando até com um amigo meu hoje, há pouco tempo, e dizendo, rapaz, como esse pessoal que trabalha com entrega, que trabalha principalmente o dia inteiro na motocicleta, esse pessoal é que deveria ter a consciência de utilizar uma jaqueta, porque ele está muito mais suscetível a sofrer um acidente. E caso ele venha a sofrer um acidente, aquilo ali é o ganha-pão dele. Ele vai passar muito mais tempo para conseguir se recuperar. E uma jaqueta hoje você consegue até parcelar em 10 vezes. Você consegue pagar uma parcelinha todo mês e você ali está muito mais protegido. E esse pessoal é o pessoal que mais deveria prezar pelo uso do equipamento de proteção e não utiliza. Então, assim, é muito triste a gente ver isso no trânsito brasileiro, né? É verdade. Eu costumo andar de luva, eu costumo andar de bota, eu costumo andar de calça. Eu ando, como eu digo aqui para os amigos, cara, eu me visto de astronauta para poder Mas andar tem de que ser moto, entendeu? isso. Eu sempre faço isso. Embora a nossa região aqui não nos permita fazer muito isso, porque para É nós isso que eu ia comentar. aqui no Tocantins é É um sol para cada quente, hein? pessoa. É, exatamente. Mas veja, mas sabe o que é interessante de você comentar isso? Porque também aqui no Nordeste também é muito quente e a gente, quando sai exatamente com o material de proteção. E não é assim, se você utilizar o material adequado, você não vai ter esse sofrimento em relação ao calor. Só que você tem que pôr na ponta do lápis, né? Beleza, eu vou ter um. E olha que meu trajeto é pontual, é de casa para o trabalho e à noite eu retorno do trabalho. Então, assim, eu sei que eu vou ter aqueles 25 minutos ali. Se eu tiver um certo calor, que normalmente só quando a moto está parada ali no semáforo, beleza, mas eu estou protegido. Imagina quem usa o dia inteiro, entendeu? É isso que eu gosto sempre de falar e como você mesmo está dizendo, tem que utilizar a motocicleta de forma consciente, visando exatamente a segurança. Então você está de parabéns, cara, pois exatamente esse é o exemplo que a gente gosta de trazer aqui no canal, porque esse é o exemplo que a gente precisa mostrar que outras pessoas que estão principalmente começando no segmento e entrando pela scooter como a primeira moto, tem que ter exatamente a gente como exemplo, utilizando equipamento de proteção, mostrando a necessidade, falando que a moto é um veículo vulnerável. A gente tem que estar ciente disso, né? Eu gosto sempre de falar isso. A moto nos dá um prazer absurdo quando a gente está pilotando, mas a gente tem que estar ciente também do problema que ela pode nos trazer, né? Veja, o meu filho mais velho, ele era aviador. E quando ele foi fazer o curso de aviação, eu fui com ele. Então, o curso teórico, que são os 6 primeiros meses da faculdade de aviação, eu fiz. E lá a gente aprende o seguinte: como na aviação você não pode errar, no motociclismo também. Então, você tem que respeitar o equipamento, não subestime nunca. Outra coisa, você tem que estar sempre atento, e eu aprendi isso com um professor que dava aula para nós de navegação, que ele nos dizia o seguinte: o voo começa 5 minutos antes. E eu mostro isso no motociclismo, 3 minutos menos ainda, porque a nossa velocidade é menor. Então, você tem que estar sempre atento ao que pode te acontecer daqui a 2 minutos. E essa atenção ela tem que ser imediata. Você não pode pensar 2 vezes. Se for para acontecer, já tente fazer a preventiva. Eu vou aqui, se tiver um caminhão lá na frente e eu vejo que aquele caminhão vai fazer uma conversão numa rotatória, eu não vou junto com ele, eu já atraso o meu passo. Se eu perceber que eu tenho velocidade com segurança para adiantar e chegar antes dele esses 2 minutos, aí eu vou. Se não, é sempre subestimando, não subestimando, mas tendo temor. Eu tenho temor, entendeu? Do perigo. Eu tenho respeito pela máquina. Eu sei que eu tenho as minhas limitações. E além disso, pilotar por mim e por aqueles que estão em minha volta. Então eu uso sempre esses 2, 3 minutos de maneira preventiva para que nada me aconteça. E como o anjo da guarda ainda é muito forte, realmente tive ainda a necessidade de botar à prova
e saber se o resultado Mas, seria positivo ou não, mas tá dando mas, certo. mas é. Mas é, porque é exatamente isso. Com esse nível de consciência, e é legal a gente trazer esse nível de consciência para o canal, mostrando exatamente isso. Porque eu mostro também, às vezes, quando eu tô filmando na rua, que, tipo, às vezes um motociclista vai ali e passa um sinal vermelho. Poxa, Uhum. mas não teria necessidade. No próximo eu tô do lado dele e eu fiquei lá aguardando o É, semáforo abrir. Não precisava. Então, assim, é uma coisa que eu também noto muito, é que o pessoal, principalmente quando pilota motocicleta, fica muito nervoso ali, querendo ir o mais rápido. Não tem porquê, você vai chegar. Se você chegar 15 segundos atrás do outro, não tem problema algum, mas você chegou 15 segundos mais seguro. Então não tem porquê você ficar ali querendo botar a prova. Exemplo, no semáforo eu vejo muito também. O semáforo lá da frente tá fechado. Aí o cara sai daqui acelerando e aí uhum. ele começa a frear próximo ao semáforo. Pra quê? Veja, você pode sair muito mais lento aqui. Quando o semáforo lá ainda está fechado, você solta aqui a mão, deixa a moto ir levando, você já economiza pastilha de freio, você economiza pneu, você economiza combustível, porque não tem que ter aquela saída forte, para chegar no semáforo lá e ficar parado. Então é isso que eu digo, a gente tendo esse nível de consciência, cara, com certeza a gente tem vida longa aí nas 2 rodas. Com certeza. Não, isso aí você tem toda a razão. E aqui nós ainda temos um defeito que eu acho gravíssimo. Não sei se isso é passado em autoescola, que eu fui habilitado há muito tempo atrás, então não sei como é que eles estão fazendo esse tipo de orientação, mas é um negócio impressionante. Você, por exemplo, tem 3, 4 faixas, você vem sozinho na tua faixa, mas alguém que vem numa outra moto te ultrapassa na mesma faixa que você tá. Cara, alguém tem que lembrar que eu posso não estar olhando no retrovisor naquele momento, que eu posso estar de alguma forma distraído, no meu ponto cego, que motocicleta também tem ponto cego. As pessoas acham que não, mas moto também tem um ponto cego. E um esbarrão lateral, seja ele mínimo, pode causar algo Sim, irreparável, entendeu? é interessante que você comentar isso, porque às vezes eu sinto mais insegurança em outros motociclistas do que nos carros. É verdade, Exatamente por conta disso. Eu vejo é muitas vezes, verdade. uma vez eu estava no corredor e eu vi que estava o trânsito 100% parado e todo mundo das motos passando. E tinha uma menina na minha frente que eu vi que ela estava insegura, então provavelmente devia ser ali a primeira moto dela, estava no Elite. E o cara que estava atrás, ele estava forçando a passagem de todo jeito. Ele queria me passar, eu sei que na frente ele ia ter que passar por ela. Eu fiquei ali, ó, segurando, ele ficava buzinando, querendo passar. Meu amigo, se ele me passasse por ela, ele também não ia conseguir passar uns 15 que estavam na frente. Então, por que fazer isso? Aí eu não deixei, eu fiquei ali, ó, mantendo a minha, sem me preocupar com ele, porque eu sabia que ele ia ficar forçando a menina que provavelmente ela não tinha esse nível de experiência na motocicleta e poderia até ali sofrer um acidente. Então, calma, meu amigo, se acalme aí porque você vai chegar. Não adianta querer passar, você não vai conseguir sair passando todo mundo, é o que eu digo. Às vezes outros motociclistas, eles causam até mais acidente do que propriamente o carro, né? É verdade. Por exemplo, aqui agora criaram um bolsão. Então Hum, tem o esbarramento para os veículos, um bolsão e a faixa de pedestre. Entre o uhum. esbarramento para os veículos e o bolsão, foi feito para parar motocicletas. Quando eu paro ali, eu já fico olhando para um lado para saber quem tá, para o outro lado, entendeu? Já vejo pelo retrovisor para ver qual é o carro que tá, e ali eu já vou fazendo uma autoanálise. Cara, se eu perceber que esse pessoal aqui tá maluco, eu já vou encostar e deixo eles ir embora. Não vou nesse Perfeito, bolo, não. Eu não vou nesse bolo. perfeito, perfeito. E Palmas é uma cidade até planejada, né? Eu não conheço Palmas, quero muito conhecer, mas é planejada, né? A grande maioria É, das vias são retas, né? O isso, trânsito é muito aqui complicado por aí ou o trânsito aí é tranquilo? não, hoje já está ficando meio complicado, Sim, porque não por conta da situação de estrutura física, mas sim. o pessoal mesmo, a turma não colabora muito, entendeu? E aí às vezes atrapalha por causa disso. Mas entre vários lugares que eu já fui, não é o pior, já andei em lugares piores. Mas aí vamos falar um pouquinho aí também como foi sua utilização da scooter aí como lazer também nas estradas, né? Conta aí um pouquinho sobre as viagens, como é que você começou a utilizar a scooter viajando, o que é que você já pôde conhecer
colocando a scooter aí na estrada? Rapaz, a scooter, para mim, já nesse segundo momento, ela funcionou assim como uma terapia. Eu tenho um irmão que é mais velho do que eu e ele diz que eu já entrei num estado de meditação. Por quê? Eu já consegui rodar em um dia, Rafael, 980 quilômetros na Sim? ADV. Eu Pô, comecei rodando às 4h30 da manhã e parei às 6 da tarde. Sabe, mas sabe como é você descer da scooter e se alguém dissesse para você assim, cara, dá para ir mais 200 e você, cara, dá, eu uhum, iria, porque além do equipamento facilitar muito, entendeu? O preparo psicológico, o preparo físico, você faz uma junção disso e isso é muito bom. Então, no dia que eu tô meio agoniado aqui, a minha esposa já sabe. Aí ela pergunta, marido, tu vai para onde dessa vez? Aí eu digo para ela, eu nem queria ir, mas eu vou. Aí eu pego aqui uma boroquinha, boto ali umas 2 mudas de roupa, tem umas ferramentinhas, minhas motos sempre são no seguro, entendeu? Estão sempre com as revisões periódicas feitas, pneu. Então, equipamento full. Aí o que que eu faço? Eu entro aqui no boletim meteorológico, que eu gosto de ver, não vai chover, tá tudo ok, não tem nenhuma intempérie. Naquilo ali eu faço um cálculo. Hoje eu vou rodar aqui 400 quilômetros. Aí eu saio, sentido norte, pego algumas cidades, sentido sul, ou enfim, não interessa assim, mas eu vou fazer um negócio bem planejadinho. Aí aí eu levo o GPS, eu levo 2 telefones de operadoras distintas, porque se um não pegar, o outro pega. Aí eu faço o seguinte, eu aviso para a esposa, ó, tô saindo daqui, a minha estimativa de chegada no ponto seguinte é tal hora. Aí quando eu chego naquele ponto, eu digo para ela, ó, tô passando por tal lugar, tiro uma foto, faço alguma coisa. Por quê? Porque se acontecer algum problema, é sim, dali para frente que alguém tem que me procurar. Para trás não perfeito. precisa, porque vão estar perdendo tempo. Mas isso me fez conhecer o estado do Tocantins, me fez conhecer pessoas. Por quê? Porque se eu tivesse indo numa moto de grande cilindrada, é mais um que está passando aqui. Quando você vai numa scooter, o cara já fica admirado. E aí, quando você chega e encosta e vira um verdadeiro garoto propaganda de um equipamento como é esse que eu uso, que é a ADV, aí o cara fica admirado. Quando você mostra a funcionalidade do painel, quando você mostra que ela tem uma suspensão traseira de excelente qualidade, entendeu? Quando você anda em estrada sinuosa, que você sai ultrapassando todo mundo, porque ela vai quase que flutuando, e quando chega no ponto seguinte que o cara encosta, ele pede para olhar. Cara, deixa eu olhar esse negócio aí. Aí você conta. Cara, aquilo te deixa muito vaidoso, entendeu? É muito bom, é muito bom. Isso, Entendeu? Você se sente especial. E por conta disso aí eu fui quebrando os meus limites e os meus próprios desafios. Agora eu vou a uma distância maior. sim. E aí fui. De 200 passou para 400. De 400 eu consegui sair daqui de Palmas e ir para Brasília. Quando eu cheguei lá na casa dos meus parentes, que mostrei todo mundo, você é um maluco, eu que nada, Aham. vocês aqui não sabem que isso aqui é uma maravilha. E aí, novo para mostrar para vocês que eu sou capaz. Fui outras vezes, ó. Então não era uma aventura, é uma coisa mesmo bacana e todo mundo começou a acreditar e pronto. Já vem o incentivo, a própria família incentiva. Eu tenho uma cunhada que me tem assim como um super-herói quando eu ando de motocicleta, entendeu? Porque ela tem uma moto e o meu irmão só deixa ela ir na padaria comprar pão. Ela não vai Sim. em outro lugar. Não, Então é, ela acha assim muito bom. E aí nisso eu fui ao Maranhão, eu fui ao Piauí. A intenção na volta era ir do Piauí ao Rio Grande do Norte e descer a Paraíba, né, o Pernambuco, passar por aí e vir embora. Mas aí foi quando a moto deu uma pane, né? Ela quebrou a correia hum, do CVT com 19 mil quilômetros. Então tinha feito revisão recente dos 18, estava tudo ok.
Mas acontece, né? É uma máquina Mas isso não tinha às vezes... trocado não, CVT, a correia não. Não precisou trocar nessa revisão não? Não, no manual diz que a Pra troca trocar tem com que ser com 18, né? 23. A 23 Não, da DV, porque na PCX é 18. não. Lá, Lá era no 23. manual da DV é 23, 24, né? Que é Sim, a cada a 6. cada 6. É. Aí lá eles abriram, verificaram, viram que estava tudo ok, mas Uhum. ela rodou um pouquinho e na BR ela deu pane. Ela quebrou a correia. Aí eu precisei voltar, esperar, porque o problema não é a quebra da correia. Isso aí Sim. é uma Uhum. coisa previsível. O problema é não ter no estoque das concessionárias da Honda as peças de substituição. E são É, coisas simples, né? Coisas é simples. isso que Uma eu ia lhe dizer. correia, Além isso. rolete. Não tem. Não, Eu tive que e tem, esperar lá uma semana. tem uma coisa que é interessante você comentar, porque você estava com um ADV que tem um número de vendas considerável no Brasil. Se você estivesse falando, não, tô no SH300, que realmente tem poucas no Brasil, e aí as concessionárias acabam não tendo estoque, ainda é aceitável, mas de um ADV, de uma PCX, cara, assim, realmente é horrível isso, porque tem uma demanda grande, o pessoal já começa a fazer essa revisão aí de 24, onde precisa trocar a correia, mas foi a mesma coisa que aconteceu comigo quando quebrou minha correia da ADV. Mesma coisa. Eu estava da ADV, não, da SH. Eu estava na estrada, ela veio a quebrar. Mas também, consegui trazer de volta, como você mesmo disse, seguro é importante por conta disso, numa situação como essa. Reboca, ir para a oficina, e aí você não fica a Deus dará na estrada, né? Então é importante por conta disso. Mas uma coisa que você comentou, e foi legal de falar, é essa sua essa sua metodologia de você viajar sempre focando na segurança ali. Levar 2 celulares com operadoras diferentes. Isso é muito legal. É esse tipo de pensamento que é interessante. Por exemplo, quando a gente viaja, eu tenho uma de operadora, como Vanessa tem de outra, e como a gente sempre viaja junto, então a gente tem mais ou menos esse mesmo tipo de segurança. Esse de avisar também a família é fantástico. Por quê? É aquela mesma coisa. Quando a gente está na estrada, a gente ali está tendo aquele prazer maravilhoso. A gente não vê nem o tempo passar. Mas queira ou não, quem fica aqui fica preocupado. Então, na hora que você está ali alimentando a pessoa, dizendo, já passei por aqui, cara, isso também é um exemplo que quem está aí assistindo comece a praticar, porque realmente é legal a gente poder trazer um pessoal para cá, principalmente feito o Geofredo, que tem essa percepção da segurança como essa importância, para que você possa aplicar isso também na sua vida, né? Então é muito legal a gente trazer o exemplo, cara. Parabéns, porque é isso que eu digo. A gente precisa ter esse tipo de entendimento para mostrar como é prazeroso viajar com a moto, né? Bom, como eu já passei dos 50 anos, então você não pode mais agir como um inconsequente. O que eu fiz? Eu comprei a moto, eu coloquei no seguro, eu fui ao otorrino. Aí todo mundo me pergunta, mas fazer o que no otorrino? Veja, se eu tiver uma crise de labirintite, o meu labirinto não está dentro do ouvido, tá? Então eu vou ao otorrino perguntar para ele se o meu labirinto está ok e se eu posso viajar de moto e não ter nenhuma tontura. Fez uns exames, me disse que eu estava liberado. Fui ao cardiologista e contei para ele, olha, eu quero fazer umas viagens de moto e pode ser que eu tenha um mal súbito andando nessa moto, o que o senhor me diz? Fez uns exames e disse, não, pode ir que você está liberado. Fui ao clínico geral e disse, olha, eu vou ficar muito tempo montado nessa moto, pode ser que eu tenha algum problema de trombo, alguma coisa assim, o que o senhor acha? Não, pode ir, você está liberado. Eu fui ao médico para perguntar se eu tinha condições de ir. Perfeito, cara. Eu procurei fazer o uso do equipamento mais adequado na época. Eu fiquei com medo de doer, né, por ficar muito tempo sentado e tal. O que eu fiz? Sabe? Eu andei muito tempo de bicicleta, então me sobrou algumas coisas da época da bicicleta. Eu tenho aquela bermuda que tem um acolchoadozinho embaixo. Eu vestia aquilo ali para facilitar. E foi tudo bacana, bem bacana mesmo. Eu costumo, por exemplo, eu vou viajar, eu faço, como eu já te disse, a leitura do boletim meteorológico,
eu vejo quais são as condições das estradas, procuro entrar nos sites de PRF, DENIT, para saber se existe algum índice de acidente em algum trecho Sim. específico. Eu faço tudo isso. Pode até ser que não funcione um dia, mas eu quero fazer. Sim, Enquanto eu puder, eu quero fazer. Entendeu? mas E assim eu isso faço. Isso é típico exatamente de quem fez curso aí para pilotar, viu? Porque avião é exatamente esse. Você, como você mesmo falou, a gente não pode errar. Então você precisa ter todo ali o planejamento. É o que eu estava conversando com o Tássio e ele falou exatamente isso. Ele é extremamente experiente e ele diz: esse é um grande lance. É que se você minimiza o risco, você vai ter ali uma viagem prazerosa ao extremo. Não tem porquê. Então, Verdade. como você diz, é minimizar o risco. Risco a gente sempre vai ter em cima da motocicleta, mas se você minimiza, é isso que acontece. E ainda tem uma particularidade minha. Como eu uso a moto para, como se eu estivesse fazendo uma terapia, eu Sim, costumo viajar sozinho. E quando você viaja sozinho, não tem para sim. quem recorrer. Uhum. Então, o mínimo que você puder fazer para evitar qualquer intempérie, qualquer problema, qualquer adversidade, é ideal. Então, eu tenho, por exemplo, quando eu chego nos encontros que eu mostro que eu tenho mais de uma jaqueta. Aí, por exemplo, vou para um lugar que é muito frio, aí eu vou com uma que é bem robusta. Perfeito. Se eu vou para um lugar que é mais ou menos, eu vou com uma outra. Se eu vou para um lugar que é muito quente, eu vou só com uma camisa jeans. Eu tenho uma camisa jeans que, né, toda bonitinha, toda tem a logomarca lá atrás, tá? Tudo bonito. Todas elas eu tenho um apito pendurado, amarradinho Show. num cordão. Aí o cara me pergunta, pra que você quer um apito desse? Eu falei, cara, se eu Uhum. errar numa curva e cair lá no mato, o mato fechar e Você eu tá começar a gritar perfeito. socorro, ninguém vai me ouvir. Mas se eu pegar esse apito aqui e ficar apitando, eu vou economizar a minha estrutura É, física, porque eu não vou estar esguelado, e alguém vai ouvir, nossa, tem alguém apitando ali, vamos lá saber o que é. E alguém vai me encontrar. Assim eu espero. Entendeu? show. Eu Mas, tenho. mas é. Mas pode continuar, pode falar, porque isso é que é legal, vá. Não, aí eu levo um apito, eu levo ferramenta que eu mesmo não vou usar, mas caso alguém necessite, eu Sim, empresto, entendeu? Por conta de você estar com a jaqueta e a jaqueta com o nomezinho, as pessoas te olham de outra maneira. Já aconteceu, porque tudo pode acontecer, de uma vez subir uma serra, faltando 2 quilômetros para a serra, a moto começou a falhar. Quando eu botava ela de frente para baixo, ela funcionava. Quando eu botava ela de novo para cima, ela apagava. Ou seja, estava entrando em pane seca. sim. Rafael foi tirar o pé de cima da moto, encostou um motociclista e encostou um cidadão num automóvel. E todos dois já me perguntaram: olha, motociclista equipado quando para na beira da rodovia é algum problema. Você quer ajuda? Aí eu, cara, aquilo ali pra mim assim foi impressionante. Eu fiquei, sabe? Falei, moço, Sim. olha, funcionou, funciona de verdade. É. E aí me deram toda a assistência, entendeu? Toda a assistência. Eu não tive nenhum segundo de abandono. É, Os irmãos da estrada me sim. socorreram. E nisso é o seguinte, alguém já me perguntou também, cara, quando você roda em rodovia federal, que tem muito tráfego de caminhão, isso não te deixa agoniado? Eu digo não. Sabe por quê? Porque quando você usa o equipamento da maneira correta, você sabe quais são as suas limitações, você começa a fazer esse estudo, tá no ponto de ultrapassagem ou não tá, o caminhoneiro te olha e reconhece que você está fazendo a coisa certa, ele é o primeiro a te ajudar. Ele, Sim. ele mostra para você o ponto certo de ultrapassagem. Quando você começa a realizar essa ultrapassagem, que você cai num ponto cego, ele fica te procurando. Você vê que o cara tá no retrovisor te procurando, justamente para te ajudar. Porque se tiver alguma coisa a acontecer, ele facilita as coisas para ti. E Sim. já aconteceu comigo, entendeu? Já aconteceu comigo. Comecei ultrapassando um bitrem daquele de 30 metros. Quando chegou aqui na cabine do caminhão, a moto limitou a velocidade. Aí eu pensei comigo, falei, não dá para ir, porque ela limitou,
não dá para voltar porque o carro vai se aproximar e o motorista não está entendendo que a minha moto limitou a velocidade. Aí foi aquele delayzinho ali de 30 segundos, ele percebeu, abriu um pouquinho, eu afastei e passamos Entrou ali. assim. Nós eu saindo do caminhão, o carro entrando na via dele e o carreteiro puxando um pouquinho, mas deu tudo certo. Na frente eu ainda fiz aquela autorreflexão e na próxima eu não posso mais fazer isso. Sim, mas Mas fica aí a experiência, né? com certeza. Mas uma coisa que é até legal a gente comentar é exatamente isso, né? É ter a noção do nosso equipamento. Porque é uma das coisas, tipo, como eu viajei com a DV também, tipo, eu achei a moto muito legal. A moto, visualmente, ela é muito bonita, é uma moto confortável. A gente foi super bem. Quando pegou um terreno sem pavimento, aí é que a moto mesmo deu muito certo. Porém, na estrada, ela fica ali me limitando ali em 108 km por hora. Então, eu senti que se ela tivesse uma motorização um pouco mais forte, ela seria a moto ideal para o uso no Brasil, principalmente por conta da suspensão dela, né? Conta um pouquinho aí da tua experiência com a ADV e depois como foi que foi solucionado esse lance da correia também, mas conta aí como foi a experiência com a ADV. Bom, a minha experiência com a ADV foi o seguinte, eu vi alguém usando uma ex-ADV, né, que é a 750, que é na base da NC, e eu achei assim espetacular, um negócio sabe, fenomenal. E aí fui numa concessionária da Honda e perguntei para ele, eu falei, cara, você tem essa scooter aqui? O cara disse, não, não tem. Mas vai chegar e nós temos aqui uma 150. Aí quando eu olhei, eu falei, cara, essa moto é muito bonita. Ela é a primeira vez que você olha, você acha impressionante, né? Aquele pneu largo, biscoitão, né? Aquela suspensão. Ela é uma moto alta. Ela é uma moto alta. Você monta nela, e eu que tenho média estatura, eu só tenho 1,70 m, o pé fica na pontinha dos dedos, né? Pra você ficar em pé nela. Eu achei ela bacana. Aí eu perguntei pra ele, eu posso dar uma volta nessa moto aqui, cara? Não tem uma aí pra gente fazer um teste ride, não? Ele disse, tem. Aí desceram a moto, eu montei, olhei e tal, bacana. Eu dei uma volta nela, fui no estacionamento. Daí quando eu voltei, eu disse pra ele, velho, se você aceitar as minhas condições de compra, essa moto é minha. Aí entramos lá e 5 minutos. Eu só tive tempo de ligar em casa e falar para a esposa. Falei, eu comprei uma moto aqui, tô indo para casa nela, posso? Aí ela, não, tá liberado. E assim eu vim. E nisso foi crescendo, né? Uma viagemzinha curta, uma outra um pouco mais longa. Essas viagens de aventura de rodar 980 km num dia. A maior viagem que eu fiz foi 5.600 quilômetros. Eu fui no encontro que é tradicionalíssimo lá em Brasília e quando eu cheguei com a jaqueta escrito Palmas Tocantins, todo mundo achou assim que eu era o cara, entendeu? Isso aí é excepcional. E um equipamento que não tem nada a desejar. Ergonomia, autonomia, instrumentos de painel, tecnologia embarcada, tudo, absolutamente tudo excepcional. O único ponto fraco que quando eu estou nos fóruns e eu digo que ela tem é esse que você colocou aí. É limite de velocidade. A ADV, se ela tivesse uns cavalinhos a mais, que não precisa ser muita coisa, basta uns 3, 4, já seria o ideal e não teria para ninguém. E essa história de que é uma moto cara, cara, tudo é relativo. No Brasil as coisas são caras? São. Mas se você pegar o custo-benefício da scooter, no caso a ADV, e colocar na ponta do lápis com aquilo que ela te entrega, exceto essa situação aí de potência limitada, não tem o que reclamar. Então eu paguei, na época que eu resolvi me desfazer dela, porque foi uma situação de oportunidade, eu fiz e não perdi dinheiro e só estou esperando aqui a primeira oportunidade, porque hoje você já entra numa fila de espera
dá para você chegar lá e encontrar como eu encontrei da outra vez. Você entra numa fila de espera e na hora que o vendedor me disser, cara, vem buscar que a sua chegou, eu tô montado em outra vez. Isso aí não tem o que discutir. E ainda te digo mais, Rafael, já aconteceu várias vezes de eu estar com a outra moto ao ponto de marcha para poder viajar e na hora de montar nela eu olhar para a DV e falar, velho, você quer saber do negócio? Eu vou é na DVzinha que ela é guerreira e nós estamos juntos. Trocar o equipamento, botar na ADV e ir embora, irmão. Então isso é que é legal de você compartilhar essa experiência, porque se o pessoal que está querendo comprar uma ADV sabe das limitações, mas põe na ponta do lápis, se aquilo ali vai suprir a necessidade, show de bola. Eu digo hoje que a gente tem scooter para todas as necessidades aqui, desde quem quer utilizar somente na estrada, ou quem quer já pegar uma rodovia, quem quer até um scooter, como você falou, da XADV, um scooter de alto padrão, mas com finalidades completamente diferentes. Então, isso é muito massa, exatamente, a gente falar com proprietários por conta disso. Mas a gente já vai entrar para o final, mas eu queria saber aí o projeto aí também do clube, como é que vocês fizeram aí o grupo, né? Você tem o pessoal que também tá viajando, como é que funciona aí o pessoal? Aqui é o seguinte, como eu comecei a andar e participar dos encontros, aí já vai surgindo o zum, né? Aquele cara ali, ele anda numa scooter. E aí todo mundo acha o seguinte, ou que você é muito bom, ou que você é muito doido, entendeu? E aí, quando começam a interagir com você e ver que você não faz nada na loucura, que você não tá na aventura, que é tudo bem calculadinho, já começam a te chamar para ir junto. Então, como eu já tinha costume de andar sozinho, quando tem assim um bonde muito grande, eu prefiro até não ir. E essa galera que a gente conseguiu selecionar aqui, que vai junto, todo mundo já sabe que um vai, todos vão. Se não der para ir e tiver que voltar, volta todo mundo. Então é um negócio bem bacana. Existe uma interação entre todos. E isso é muito bom. E assim foi surgindo. Uns que diziam que eu tinha que comprar uma moto de cilindrada maior para poder acompanhar, ter um pouco mais de velocidade, outros não, que aquilo ali era o ideal. Mas aí depois eu até falo para eles o seguinte, cara, se eu pegar hoje uma moto que corre 300 km por hora, eu não vou usar esse equipamento de maneira ideal, porque a minha velocidade de cruzeiro, que é 100, 110, seja ela na ADV, seja ela na Boulevard, seja em qual for, é essa velocidade que eu gosto de viajar. Então, na ADV, atende tranquilamente, né? E por isso eu te digo que só estou esperando as coisas se realizarem aqui para eu voltar a pegar uma nova ADV e ir novamente para a estrada com ela. E se ela vier com 160 cilindradas, vai ser show de bola. Muito legal, velho. Então, veja como a scooter ela já une, né, esse pessoal em torno exatamente da cultura. Então é muito massa por conta disso, porque você cria amizades e aí essas amizades começam na realidade a fazer com que você aumente o seu ciclo de conhecimento, vem outros, e é legal, exemplo, vou dar o exemplo aqui do Giro. Como eu conheci pessoas por conta do Giro? Por conta exatamente de a gente unir esse pessoal em prol exatamente da scooter e depois do prazer de viajar. Então é muito massa a gente ver também que vários grupos estão se formando aqui no Brasil, o pessoal com esse objetivo de unir essa galera e fazer passeios. Tem o meu brother TC, mandar um abraço para ele, ele também reúne o pessoal lá em Vitória, no Espírito Santo. Então a gente já vê diversos grupos pelo Brasil e esse também é um dos objetivos aqui do canal, é incentivar que o pessoal se una exatamente em volta da scooter e faça com que aquilo ali proporcione ali momentos fantásticos em cima da moto, cara. Parabéns aí por isso, porque esse movimento é muito importante a gente trazer aqui no canal. Opa, eu que agradeço a oportunidade. Aqui nós ainda estamos engatinhando, tenha certeza disso.
A scooter aqui ela ainda não é predominante como é aí na tua região, como é hoje em São Paulo, Brasília e outros lugares. Para nós aqui ainda é meio limitado, as pessoas acham que é um brinquedo de gente rico, entendeu? De gente grande. Eles ainda não a vê como um equipamento de qualidade premium, entendeu? Acha que é assim um paliativo. Mas quem conhece sabe que não é isso, entendeu? Pelo contrário, ela atende muito bem e arrisco dizer que supera muita coisa por aí, entendeu? Que todo mundo tem como bom e continuo dizendo para você, eu sou um escuteiro raiz. Eu sou um escuteiro Show raiz. de bola, meu velho. Então, quem for aí de Palmas, eu posso deixar o contato pro pessoal te procurar e de repente começar aí a fazer os passeios também? Pode, pode. Show de bola. Nós até fizemos aqui um grupo, que era o grupo das scooters, mas não vingou muito não. Que nós temos aqui um amigo que também é escuteiro, né? Que ele hoje está com a PCX, a filha dele tem uma Burgman 600, que é o Nilo Roger. E é um Massa. cara super agregador. Esse cidadão ele consegue juntar gente que você não sabe de onde surgiu para poder interagir com relação ao motociclismo, entendeu? Ele é um cara excepcional. Ele criou esse grupo aqui. Nós começamos a tentar aglutinar as pessoas. Ainda não conseguimos. A gente espera que dê certo uma hora. Mas dá, na realidade é isso. E aí, quanto mais a gente fomentar, esse trabalho vai sendo feito, vocês vão começando também a fazer os passeios, o pessoal começa a ver, e aí começa exatamente a crescer. Então, isso é muito legal. Por isso que eu digo, é bom a gente trazer o pessoal de todo o Brasil para que a gente possa mostrar que hoje sim a escuta já é realidade em todo o território nacional e que os grupos eles vão se formando aí para a gente fortalecer ainda mais esse segmento, velho. É Parabéns aí verdade. pelo trabalho. E esse grupinho aqui, né, que na verdade agora virou o Moto Família, que é o Lobo Júnior. O Lobo Júnior, na verdade, é o meu sobrenome, né? Eu me chamo Geofredo Lobo Júnior. Aí eu tentei abrir frente aí em alguns motogrupos, motoclubes, mas existe uma situação de acasalamento, né? Não é só você querer entrar, você tem que ter Sim, afinidade com as pessoas, etc. Como as pessoas não me conheciam, não iam abrir as portas para mim. Aí o que eu fiz? Eu resolvi pesquisar na internet para ver se já tinha algum grupo registrado com esse nome. Não tinha. Aí procurei saber se existia alguém por nome Lobo Júnior. Aí descobri que além de mim tem um cidadão que morou no Rio de Janeiro uma época que até virou nome de avenida, mas que era um sujeito muito bom e tal. Falei, não, é isso aí. Peguei o nome, coloquei lá, levei no bordador, disse para ele a ideia que eu tinha, ele pediu para eu arrumar as artes, eu levei, no dia lá ele resolveu colocar essas cores aí, né, e ficou bacana. Tanto é que às muito vezes legal. já cheguei em alguns lugares do cara olhar e falar, pô, ficou bacana esse conjunto Sim, aí. Eu digo, cara, tudo natural, sabe? Coincidência, nada certo aqui, graças a Deus. E nessas viagens que eu fiz e que a família vai acompanhando, foi entrando minha filha, minha cunhada, meu irmão, meus sobrinhos e tal. Aí, gente, vamos transformar isso aqui num motogrupo? Vamos. Aliás, numa motofamília? Vamos. Aí ficou. Agora cada um vai fazer a sua jaquetinha e na oportunidade que tiver de nós nos unirmos, vamos junto. show de bola. Cara, eu já queria agradecer o tempo de você poder estar aqui compartilhando a sua experiência com o pessoal. Lembrar quem foi de Palmas, eu vou deixar o contato do Geofredo aqui na descrição, então você já pode entrar em contato com ele e aumentar aí o número dos apaixonados por scooter em cada região. Quero um dia dar um pulinho aí em Palmas, viu? Porque é o que eu digo. A gente já vai aqui deixar. Eu vou dar um spoilerzinho, né? Que a gente fez, né? O Valente, né? A gente completou todos os municípios de Pernambuco, né? E agora a gente já está partindo para o Bandeirante. O Bandeirante é você visitar todas as capitais do Brasil. Então, Pronto. vou passar por Venha, Palmas.
venha, será muito bem recebido, vai ser um prazer. Se você quiser ficar hospedado aqui na minha casa, as portas já estão abertas, entendeu? E não te digo que nós vamos chegar ao Jalapão, mas pelo menos no portal dele nós vamos, tiraremos foto e todos saberão. As Show de bola. scooter também vieram aqui. Muito legal, cara. Pô, muito obrigado mesmo. Agradeço demais essa tua experiência. Você é um cara que muito ativo nas lives, a gente tá sempre lá. Lembrar, né, galera? Toda segunda-feira, 21h30, tem um Scooter Talk Show. É um momento onde a gente pode interagir, pode conversar. E foi bom até que você me alertou, eu chamava de Godofredo, né? Geofredo. Então, me desculpe aí, porque às vezes na live a gente tá ali lendo diversos comentários, a gente acaba falando o nome pessoal errado, mas valeu aí pela correção. Agora não esqueço mais, então valeu demais. Não, fica tranquilo. Não, mas isso é que é legal, de a gente ter esse tipo de amizade que já se conheceu no online e quando a gente passa por Palmas, com certeza a gente vai trocar um abraço aí para falar como a Scooter, ela veio exatamente para ficar nas nossas vidas, cara. Valeu demais, muito obrigado. Um grande abraço. Indo ao Pernambuco, também quero ter a satisfação de encontrá-lo. Aqui você já sabe, tá? Também, mesma coisa. Convite estendido aí, você pode vir para cá. Com certeza vai ter uma recepção maravilhosa. Isso é muito bom. É o que eu digo. Cada amigo que a gente faz na estrada é um amigo aí para a vida toda, cara. E eu queria que você deixasse aí uma mensagem final para quem de repente tá querendo entrar no segmento de scooter, às vezes frequenta aqui o canal, não sabe se entra, se não entra. Deixa uma mensagem aí final para esse pessoal. Amigos, o mundo em duas rodas deverá ser vivido. Venha, aproveite, como diz o nosso amigo TC, tire esse colchão do lombo, levante desse sofá, aproveite a sua vida, entendeu? Curta da melhor maneira possível e que Deus abençoe a todos nós. Grande abraço. Muito obrigado. E você também já aproveita, confere se está inscrito aqui no canal. Todo domingo eu quero trazer um scooterista aqui para passar a experiência dele e a gente possa mostrar que a scooter realmente já é algo que se tornou aí um veículo muito importante aqui nas ruas do Brasil. Beleza? Então muito obrigado por mais um Papo de Scooter e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!